Saudações a todas e a todos. Quero saudar todos vocês, todas. Nosso assunto hoje é sobre o ciclo do ouro. Então faz parte aí do Brasil Colônia. Nós chamamos esse PowerPoint que nós vamos compartilhar de parte 4. Então isso significa o quê? No final do século XVII, a produção açucareira no Nordeste brasileiro entra em declínio, devido justamente à concorrência que ela vai sofrer do açúcar produzido nas Antilhas, Suriname. Suriname ali ao norte, do continente sul-americano, né? Especialmente pelos holandeses, que além de desenvolverem uma técnica mais produtiva, fazem um açúcar de melhor qualidade. Então começa a declinar essa produção açucareira no Nordeste. Para Portugal, no finalzinho aí do século XVII, início do século XVIII, foi descoberto o ouro nas Minas Gerais. Então, nós falamos isso, os vicentinos, né? Então, paulistas vindo da região de São Vicente, da capitania de São Vicente, cidade de São Paulo, né? E esses bandeirantes adentram aí a região da Serra da Mantiqueira, né? Hoje faz divisa ali do estado de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro, e descobrem ouro ali à beira do Rio das Mortes, naquela região ali aproximada de, hoje, São João del Rei, né? E não encontra pouco ouro não, tá, gente? Se nós imaginarmos que imaginarmos não, né? Em 70 anos, assim, do auge da exploração do ouro nas Minas Gerais, se tirou mais ouro aqui, não é isso? Do que em 350 anos de exploração espanhola, nas suas colônias. Né? Então, veja que Minas Gerais passa a ser, assim, o centro econômico do mundo. Então, todos os olhos estão voltados para a extração do ouro. Então, para cá, vamos aí compartilhar um PowerPoint, né? Aí, para nós já irmos. Cadê nós, velho? Sumimos. Cadê o. Jesus, Maria, cadê a gente? É. Que é isso, meu Cristo? Sumi aqui, não sei nem se nós estamos gravando, né? Não, estamos gravando sim, é porque deu um pepino aqui, né? Mas vamos lá. Cadê o nosso PowerPoint, meu Cristo? Tá aqui ele. Opa, deu certinho. Então, vejam lá, né? Descoberto o ouro, então, que se tornou o grande centro, né? Alguns historiadores vão, inclusive, né, serem de uma reflexão que diz que, de fato, a partir do descobrimento do ouro em Minas Gerais, a coroa portuguesa passou, de fato, a colonizar o país, a sua colônia, né? Então, aqui se tornou-se o grande centro de produção para os portugueses, né? Então, a atenção voltada
da coroa portuguesa para a região produtora de ouro se tornou-se a coisa mais importante da administração colonial. Não descobriu-se apenas, né, ouro em Minas Gerais, se descobriu aí logo depois na região de Goiás, hoje a cidade de Goiás, né, Goiás Velho, na região de Cuiabá. Então você tem aí, no século XVIII, gente, 1700 a 1800, né, esse interior do Brasil sendo cruzado de todas as formas, né, pelas estradas do ouro, né? Nós aqui, da nossa região, estamos aí no meio desse trajeto, né? Você compreender, sair de Belo Horizonte para ir para Goiás, né? Então, você passando aí, hoje, estrada famosa aí, a BR-040, Araxá está no meio. Você sai aí a famosa Anhanguera, né? De São Paulo a Brasília, região lá de Goiânia, né? Então, o Araxá está aí nesse meio do caminho, não é mesmo? Então, esse interior, a Serra da Mantiqueira até Cuiabá e Goiás, isso virou uma, uma, uma estrada só, não é isso? Trazendo, e vamos falar mais detalhadamente, trazendo os mantimentos da região de São Paulo, levando o ouro para ser exportado, né, carregado para Portugal via Porto do Rio de Janeiro, né? O gado descendo, descendo, é interessante isso na nossa geografia, né? O gado subindo o Rio São Francisco, do Nordeste, vindo para a nascente, né? Aqui, bem na nossa região, trazendo o gado para alimentação, para, né? A indumentária toda utilizada do couro. Do sul, a criação dos moares, né? Dos equinos, para transportar as mercadorias. Então, começamos pela administração das minas. Então, descoberto o ouro, a coroa rapidamente tratou de montar, nós chamamos de administração das minas, né? Então, essa corrida do ouro, vem gente de todo canto, não é isso? Os vicentinos, da Vila de São Vicente, de São Paulo, vindo para a região do ouro. Naturalmente, vamos entrar em atrito com os portugueses, né? Do Nordeste, açucareiro desce, né? Aqueles senhores de engenhos, mão de obra livre, né? Senhores de engenhos que já estão em decadência, essa mão de obra livre desempregada desce todo para a região mineradora. De Portugal vem, né? Aí soldados e oficiais e exploradores e comerciantes, né, ligados à coroa portuguesa. Então, nós temos um surto demográfico extremamente interessante. Percebam vocês que de 1700, né, até 1700, ou seja, cerca de, no ano de 1700, a colônia tinha 300 mil habitantes. Um século depois, ela decuplicou, quer dizer, ou seja, 10 vezes mais. Nós tivemos 3 milhões de habitantes. Então, você imagina o salto que não deu isso, né? As cidades surgindo, as várias profissões surgindo, né? Se torna uma economia complexa. Agora não é mais uma economia apenas rural, é uma economia mineradora, metropolitana, que vai exigir aí uma série de atividades que são inerentes, né, à urbanização, que é um assunto que vamos tratar um pouco para frente. Então, voltando lá à administração, criada a Intendência de Minas Gerais, né? Então, essa intendência foi criada em 1702, imediatamente, para que o governo tivesse controle rígido, né, sobre essa área mineradora, né? Rapidamente, o governo cria em 1709 a criação, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. E por que isso? Fruto já dos primeiros atritos entre os chamados emboabas
Quem eram os emboabas? Os emboabas eram todos que não eram vicentinos, vindo da capitania de São Vicente, oriundos da capitania de São Vicente. Então, esses paulistas chamavam, né, esses portugueses e não vicentinos de emboabas. Primeiro atrito entre portugueses e esses vicentinos se dá lá na chamada Guerra dos Emboabas, logo no início, para ver quem tem monopólio, né, da exploração maurífera. Naturalmente, não serão os colonos da capitania de São Paulo, ou os vicentinos, né? Serão os portugueses. Né? Aí, então, para administrar esses atritos, a coroa portuguesa cria a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Lembrando a vocês que em cada lugar onde encontrou ouro, criou-se uma intendência das Minas, né? Uma intendência de Minas. Então, seja, intendência de Minas do Goiás, intendência de Minas de Cuiabá, intendência de Minas Gerais. É isso? Então, logo depois, a intendência dos diamantes. Né? Nós vamos falar daqui a pouco. Então, lembrar sempre desse controle extremamente rígido. Então, a coroa portuguesa se faz presente na colônia, por isso que alguns autores vão defender, né, de que ali, de fato, começa a colonização, né, com a descoberta do ouro. Então, um controle metropolitano muito rígido, né, controlar a entrada de mercadoria, a saída do ouro, o contrabando, né, um sistema extremamente violento de repressão. Beleza? Né? Esses intendentes ligados diretamente à coroa portuguesa. Então, vejam, o sentido dos governos gerais desaparece. Né? Os governadores gerais. Então, daqui a pouco nós vamos compreender em que momento isso desaparece. Né? Esses intendentes ligados diretamente à coroa, ora representando os interesses desses portugueses aqui, né? Comerciantes, mineradores, etc. Bom, para a cobrança do ouro, né, a criação das casas de fundição. Então, comum hoje você chegar em Ouro Preto e ir lá visitar a casa de fundição de Vila Rica. Né? Está lá um belíssimo prédio, né? Prédio público, e para todas aquelas vilas, né? Aquelas cidades, tinha sua casa de fundição. Para quê? Para que todo o ouro que circulasse na região maurífera passasse pelo controle rígido da coroa. Então, todo o ouro deveria ser levado à casa de fundição, ali era cobrado o quinto, né? Ou seja, 20% de toda a produção. Né? Nós vamos falar daqui a pouco da estrutura de exploração, cobrado o quinto, o restante era fundido, lacrado com selo real, e só era possível você circular com esse ouro com o selo real. Fora disso, a violência rolava, né? Uma repressão vinha. Um dos primeiros ensaios aí que a historiografia fala, já dos colonos se rebelarem contra os colonizadores, é a volta de Vila Rica de 1720, liderado por Filipe dos Santos. Né? Então, ele e mais alguns, né, entram, se rebelam contra a coroa, insistindo no fim dessas casas de fundição. Né? Não havia interesse deles nesse controle tão rígido da produção. E o monopólio do sal pelos portugueses. Percebam vocês que o sal é de um valor extremamente grande nesse momento. Né? Imagina a região das Minas Gerais, no interior de Minas, hoje, se olharmos agora, da onde vem o sal que a gente utiliza para a alimentação? Né? Ele vem das regiões litorâneas. Então, trazer esse sal à época não era só para alimentação, gente, era inclusive para curtir
dar sobrevida à alimentação. Então, o sal era de um valor muito grande. O monopólio do sal significava monopólio de riqueza. Eles lutam contra esse monopólio pelos portugueses do sal. São reprimidos, né? Filipe dos Santos, inclusive, é enforcado, esquartejado, né? Em Vila Rica, né? Como exemplo de que insurgir contra a coroa é problema sério, né? Mas, a partir daí, Minas, né, a chamada, cria-se a Capitania Real das Minas Gerais, se separa de São Paulo e agora, a partir daí, com maior autonomia, né, ligada diretamente à coroa portuguesa, né, para administrar essa região, que é uma região que os conflitos são gerados o tempo inteiro devido aos interesses econômicos, interesses mineradores, interesses ideológicos que irão aparecer mais já na segunda metade do século XVIII, né? Então, a chamada Capitania Real das Minas Gerais. Foi criado também, gente, na região do Tijuco, hoje, né, cidade de Diamantina, se encontrou diamante. Então, criou-se, né, o Distrito Diamantino, em 1729, né, ligado também direto à coroa, né, portuguesa, e vai destacar ali figuras interessantes, né, como Chica da Silva, figuras inclusive lendárias, né? E o seu intendente, né, João Fernandes, né, cara? E um controle extremamente rico. Você criou ali barreiras que fechavam a região do Tijuco por todos os lados para que esse diamante não saísse contrabandeado, né? Então, percebam vocês que é uma administração extremamente rígida, né? Bom, falar um pouquinho da exploração do ouro. Como é que foi feita essa exploração? Tão logo se descobria o ouro, né, aqueles aventureiros, né, imediatamente a intendência intervinha. A intendência foi criada nos primeiros momentos que se descobriu o ouro. Percebeu que era uma região muito rica, né? Então, essa intendência criou um regimento de exploração, em que, no primeiro momento, era dividido em chamadas datas ou lavras, né? Então, o descobridor do ouro, ao descobrir um ouro, imediatamente a intendência chegava. Descobriu. Então, vamos dividir o lote de produção, né? Esse lote aqui é beirada de um córrego. Vamos dividir, né? Então, dividia em datas. O que são essas datas, né? Uma data tinha no máximo 30 braças. À época, a braça é 2,20 m, né? 2,20 centímetros, 2 metros. Se você multiplicar isso por 30, hoje seria cerca de 66 metros quadrados. Imaginar aí uma casa popular, né, que possui aí terreno pequeno dividido no meio, menor ainda. Então perceba que é pequena, né, cara? Você colocar aí termos de metragem, 6 por 10, né? Então, é muito pequena essas. Então, ao descobridor da data da lavra do ouro, duas datas, uma data era real, a outra data era do intendente, o guarda-mor da intendência, ou seja, aquele que cuidava da segurança, né, e do controle da produção. O restante era leiloado entre aqueles que se inscreviam junto à intendência, né? E aí você imagina que rapidamente esses filões de ouro, né, eles se esgotavam, então era uma constante a movimentação do minerador. O minerador, ora, estava no lugar, esgotado aquele espaço, ele ia para outro, então aquilo era uma loucura procurando o tempo inteiro, não é isso? Os filões de ouro, os veios de ouro, né? Esse ouro era um ouro de aluvião, ou seja, ele dá na beirada ou no leito dos rios, dos córregos, né?
ou um ouro de superfície, quer dizer, está ali aflorado, então não é de. Você não necessita de grandes capitais para você minerar, né? Bastava ali alguns escravos, você dava conta. E muitos, né, trabalhadores livres também, né, saíam à busca desse ouro e se dedicaram ao que nós chamamos de faiscagem. O que era a faiscagem? Aquelas pequenas, né, áreas que produziam pouco, áreas que já tinham sido abandonadas. E esses trabalhadores chegavam ali, ainda conseguiam tirar algum ouro, né? Mas tudo isso sobre a visão, né, a intendência das minas. Né? E a cobrança do quinto, que eu disse a vocês, e todo o ouro passava pelo controle rígido da casa de fundição e ali era cobrado 20% diretamente para a coroa. Nós vamos parar por aqui e dizer a vocês que continuamos na próxima aula, quando nós vamos falar aí da sociedade, né, da economia e assim por diante, desse tempo que o Brasil se tornou um grande centro, né, econômico mundial. Tá? Um abraço para todas, satisfação, e nós, para todas e todos, né? E nós ficamos por aqui. Né? Boa semana para vocês.